Meus irmãos, eu gostaria de falar nessa noite sobre o Evangelho. O Evangelho. Sem sombra de dúvida, o Evangelho é a palavra mais utilizada no meio cristão, quer seja entre os protestantes, quer seja entre os católicos, quer seja entre os carismáticos. O Evangelho é a palavra mais utilizada no meio cristão. Mas apesar disso, é muito possível que poucos saibam o seu conceito, o seu significado, a sua aplicação. Toda palavra, ela tem uma raiz, ela tem uma origem, e se faz necessário se utilizar da raiz de uma palavra, para que quando você for aplicá-la numa frase, haja um pleno entendimento daqueles que vão absorver a sua mensagem. As pessoas costumam muito se utilizar de palavras que ouvem, mas não de palavras que conhecem, que estudam. Eu acredito que ficará um tanto incoerente uma pessoa colocar numa frase uma palavra que ela não conhece o significado. E é muito possível que, dependendo da frase e da intenção da pessoa, o entendimento chegue a curto alcance. Então toda palavra, principalmente aquele que se detém à leitura ou a estudo de qualquer matéria, até porque todo estudo vem da leitura, todo estudo vem da literatura. E quando você se depara com a leitura, virá palavras que talvez você não conheça o seu significado ali. Então você é obrigado a recorrer a um dicionário ou qualquer exemplar que te dê a informação da origem e da raiz daquela palavra. Então toda palavra, ela tem uma raiz. E a palavra evangelho, ela também tem a sua raiz. A definição da palavra evangelho, ela vem do grego chamada de evangelion, cuja interpretação e significado é boas notícias ou boas novas. Então evangelho significa uma boa notícia ou uma notícia nova. Você pode repetir após mim e diga: o Evangelho é uma boa notícia. Diga: é uma notícia nova. No Antigo Testamento, nós não encontraremos a palavra Evangelho, mas nós encontraremos a palavra boas novas. E a melhor definição dessa palavra quem fez foi o profeta Isaías, no capítulo 61 do seu livro, quando ele, profetizando 700 anos antes da vinda do Messias, qual seria a pregação do Messias, qual seria a missão de Jesus. E ele escreveu dizendo: porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregoar boas notícias ou boas novas. No Novo Testamento, nós encontraremos a palavra evangelho aparecendo no mínimo 66 vezes. E todas as vezes que aparece a palavra evangelho, sempre aparece como a mensagem central da salvação. Porque é impossível falar da salvação se não for por meio do Evangelho. O apóstolo Paulo escreveu dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É impossível falar da salvação se não for por meio do Evangelho. Encontraremos em suas cartas o apóstolo Paulo falando do Evangelho, e sempre a palavra Evangelho aparece com palavras conjugadas. Por exemplo, Evangelho de Jesus Cristo,
Evangelho do reino, Evangelho de seu Filho, Evangelho da salvação, Evangelho da graça, Evangelho eterno, Evangelho de Deus, Evangelho da paz. Todas as vezes que o apóstolo Paulo fala sobre a salvação, ele sempre procura falar por meio do Evangelho, pregando o Evangelho, porque ele, e acredito que depois de Jesus, ninguém melhor do que Paulo pode nos falar com tanta ênfase, com tanto carinho, com tanto comprometimento, com tanta paixão sobre o Evangelho, como Paulo falou em suas cartas. Não desmerecendo os demais apóstolos, não desmerecendo os pais da igreja, não desmerecendo os reformadores, não desmerecendo a liderança da atualidade, mas depois de Jesus, não houve um homem mais apaixonado pelo Evangelho como o apóstolo Paulo. Ele estava tão disposto a servir o Evangelho, que ele não só queria viver pelo Evangelho, mas ele estava disposto também a morrer pelo Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Eu tive o cuidado de anotar e acompanhar as cartas de Paulo, e praticamente em todas as suas 13 epístolas, Paulo faz questão de frisar o quanto ele era comprometido com o Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo diz que ele foi separado para o Evangelho de Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo escreve dizendo: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Romanos 15, versículo 16, ele disse: eu fui feito ministro do Evangelho entre os gentios. 1 Coríntios 9, 14, Paulo diz assim: aquele que anuncia o Evangelho, que este então viva do Evangelho. 2 Coríntios 9, 16, Paulo diz: eu não tenho do que me gloriar. Do que me gloriarei, senão em pregar o Evangelho? E mais abaixo ele conclui dizendo: e ai de mim, se não pregar o Evangelho. 2 Coríntios 4, versículo 3, Paulo escreve dizendo: porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que em suas mentes não resplandeça a luz do Evangelho. 2 Coríntios 15, versículo 1, ele disse: permanecei, ficai, perseverai no Evangelho que eu vos tenho anunciado. Gálatas 1, versículo 6, Paulo está repreendendo e exortando a igreja na Galácia, dizendo: vocês deixaram a graça de Cristo, vocês deixaram o Evangelho da graça para servir a outro Evangelho. E ele continua dizendo: se alguém vos anuncia outro Evangelho além daquele que eu vos tenho anunciado, seja esse mensageiro anátema, seja esse pregador maldito, porque o Evangelho que eu vos tenho anunciado, eu não recebi segundo os homens. A lei foi os homens que me ensinou, Gamaliel me ensinou a lei, mas a graça e o Evangelho eu recebi por revelação de Jesus Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é uma boa notícia. Quantos aqui são gratos a Jesus pela mensagem do Evangelho? É muito possível que muitos estão pregando a Bíblia, mas não estão pregando o Evangelho. Repito, é muito possível que muitos estejam pregando a Bíblia, mas não estão pregando o Evangelho. Porque há uma diferença muito grande entre alimento e nutrição. Nem tudo que te alimenta te nutre. Paulo escreveu aos Coríntios capítulo 1,
versículo de número 17, dizendo: porque Cristo me enviou, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria humana, para que a palavra da cruz, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Existe uma diferença grande entre alimento e nutrição. Por exemplo, um pastel alimenta, sim ou não? Um hot dog alimenta, sim ou não? Mas nutre? Nutre, irmãos. É possível que muitos estejam pregando a Bíblia, mas não estão pregando o Evangelho. As pessoas estão acostumadas com mensagens que venham de encontro às suas necessidades, com mensagens bem elaboradas, com mensagens pensantes, com mensagens inteligentes, quando não ao extremo, mensagens que te faz arrepiar, mensagens que te faz pular, mensagens que te faz trocar o glória a Deus pelo uhul, mensagens que te faz ficar de pé e criar aquele alvoroço, mensagens que te instigam, mensagens que te tocam. E é muito fácil pregar mensagens que te alegram, porque se você está triste e alguém te traz uma mensagem que te alegra, te alimentou. Se você está desanimado e alguém te traz uma mensagem que te anima, te alimentou. Se você está endividado e alguém vem com mensagens prometendo que a semana que entra é a semana da provisão, que vai entrar dinheiro, que a coisa vai virar e a sua vida será melhor, você foi alimentado. Só que são mensagens que se baseiam em pura sabedoria humana. Paulo disse: eu não vim a vós com palavras persuasivas, mas eu tive o cuidado de vos anunciar Cristo e este crucificado. Nem toda mensagem que te alimenta te nutre. Você está preocupado em agradar seu paladar, Deus está interessado em nutrir seu organismo. Entre um McDonald's e um prato de legumes, o seu paladar quer o McDonald's gorduroso, suculento, açucarado. É aquilo que o seu paladar quer. Mas o seu organismo precisa de alimento que te nutre, que te dá força, que te põe de pé e que no mínimo te sustente por um longo tempo. Não adianta trazer mensagens que vão alegrar você agora, que vai ficar bonito na gravação. Deus não quer fazer bonito, Deus quer fazer direito, e o direito é pregar o Evangelho. Quantos amam a mensagem do Evangelho? Levante a mão e glorifique a Deus. Porque parte do princípio de que Deus só tem um tema. Deus só tem um tema. Os pregadores trazem consigo um sermonário com temas interessantes, né? Quem nunca ouviu temas assim? 10 passos para ser tal coisa, 5 condições para alcançar tal objetivo, 10 princípios para ser tal pessoa. Com Deus não. Deus não precisa de 10 passos. Deus não precisa de 5 condições. Deus só tem um tema. E o tema de Deus se chama Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 1 está escrito: porque havendo Deus antigamente, quando, irmãos? Quando, irmãos? Antigamente, falado de várias formas e maneiras aos nossos pais por intermédio dos profetas, a nós, igreja
igreja nesse tempo, ele fala pelo Filho. Cristo não é o tópico de uma mensagem. Cristo não é a conclusão de uma mensagem. Cristo não é o resumo de uma mensagem. Cristo é o tema da mensagem. Cristo é o assunto da mensagem. Cristo é a mensagem. Deus só tem um tema: Cristo. Cristo é o tema de Deus. O mensageiro de Cristo é a igreja. Os anjos quiseram a glória e o privilégio de falar do Evangelho, mas foi dada à igreja a incumbência e a missão de falar do Evangelho. Deus não tem negócio com a política. Deus não tem negócio com as organizações humanas. Deus não tem negócio com nenhuma outra organização. Deus não tem negócio com clubes. Deus não tem negócio com nenhum tipo de corpo, de organização, de qualquer tipo de proclamação por intermédio de qualquer outro canal, se não for através da igreja. A igreja é o agente de Deus na terra. Quando ele levou João para a ilha de Pátimos, ele podia mandar João escrever carta para Nero, ele podia mandar João escrever carta para Pilatos, ele podia mandar João escrever carta para Domiciano, ele podia mandar João escrever carta para César, ele podia mandar João escrever carta para os senadores, ele podia mandar João escrever cartas para Roma. Só que ele não tem negócio com Roma. Deus não tem negócio com Nero. Deus não tem negócio com os senadores. Deus não tem negócio com Domiciano. Deus não tem negócio com o império. Ele disse a João: escreve a igreja, escreve a igreja. O meu negócio na terra é com a igreja. O tema de Deus é Cristo. O mensageiro de Cristo é a igreja. E a mensagem da igreja é o Evangelho. É o que, irmãos? É o que, irmãos? O Evangelho. O Evangelho que nós pregamos não é um evangelho híbrido, onde se soma Cristo e mais alguém. Cristo mais Abraão, Cristo mais Moisés, Cristo mais Davi. Não! Cristo, Cristo, Cristo e Cristo. Não personalizem o Evangelho. As pessoas estão personalizando o Evangelho. Culto de jovem, mensagem para jovem. Culto de irmã, mensagem para irmã. Culto de obreiro, mensagem para obreiro. Não! Culto de jovem, Cristo para os jovens. Culto de irmã, Cristo para as irmãs. Culto de obreiro, Cristo para os obreiros. Porque Cristo é o modelo, Cristo é o manequim, Cristo é a referência, Cristo é a direção do crescimento. É Cristo, é Cristo, somente Cristo. Você pode adorar o nome de Jesus. O Evangelho é uma boa notícia. Por que o Evangelho é uma boa notícia? Porque a mensagem que constitui ou que faz parte da pregação do Evangelho, as doutrinas elementares do Evangelho, as mensagens que compõem o Evangelho, são chamadas de doutrinas beneficiárias de Deus para o homem, por intermédio de Cristo na sua obra da cruz. Sem Cristo, sem a cruz, não tinha como Deus nos dar boas notícias.
Se o Evangelho é uma boa notícia, só é possível por causa de Cristo, por causa da cruz. Quantos aqui gostam de receber uma boa notícia? Você sabe que nós não precisamos nos esforçar muito para ouvir uma má notícia. Se liga hoje a televisão, as mídias, os principais telejornais, e você vai ver que há minuto no mundo surge uma má notícia. Mas quando alguém vem até você dizendo: ei, eu tenho uma boa notícia para você, você se alegra, sim ou não? O grande sábio escreveu isso. Provérbios 25, ele escreveu dizendo: assim como uma água fresca sacia uma garganta sedenta, assim é uma boa notícia que vem de uma terra longínqua. Como água fresca que sacia uma alma sedenta, assim é uma boa notícia que vem de uma terra longínqua. Deus nos trouxe uma boa notícia por meio de Cristo. Por que que o Evangelho é uma boa notícia? Porque a mensagem que compõe o Evangelho são mensagens beneficiárias de Deus para o homem, por intermédio de Cristo na cruz do Calvário. Primeiro, salvação. Salvação, se não for pela graça, não é o Evangelho de Cristo. Qualquer pregação que você ouvir falando da salvação, e se não te for explicado e você não entender que a salvação ela veio pela graça, essa mensagem não é o Evangelho de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 8 está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação, ela veio pela graça. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Isso é ou não é uma boa notícia? Isso é ou não é uma boa notícia, irmãos? Então é o Evangelho. A salvação, ela veio pela graça. A nossa salvação não pode ser chamada de troféu e nem de medalha de honra ou mérito. A minha salvação não é um troféu. A minha salvação foi um presente. A Bíblia diz assim, ó, é dom de Deus. Vamos lá, 1, 2, 3. Você sabe o que é dom na Bíblia? Dom na Bíblia é dádiva. Dádiva na Bíblia é presente. Presente. Quando alguém prega que a salvação é um troféu, ou é uma medalha de honra ou mérito, ela está dizendo que a salvação só é dada para quem fez por merecer. E se a salvação só é dada por merecimento, então ela não veio pela graça. Porque a graça é um favor imerecido. A minha salvação não foi conquistada por mim. A minha salvação foi conquistada por Cristo e dada por Deus como um presente.
Quantos gostam de receber presente? É bom, não é? Você gosta, pastor Ricardo? É gostoso, não é? Agora, quem aqui já pagou por um presente? Quem aqui pode dizer: eu recebi um presente, mas tive que pagar por ele? É presente? É presente? Então não foi dado. Se você tem que pagar por um presente, então ele não foi dado. Você pagou por ele. A minha salvação me foi dada presente. E a glória não é de quem está recebendo, a glória é de quem está dando. Você pode adorar a Jesus porque Ele nos deu. A glória é de quem está dando. Você sabia que a igreja tem dificuldade de receber? Jesus nunca disse que nós devemos ser uma criança, porque é incoerente. A fé cristã, ela precisa de amadurecimento. Amém? Jesus disse assim, ó: aquele que não receber o reino de Deus como uma criança. Deus não quer que nós sejamos uma criança, porque se a gente for uma criança, não entenderemos a fé, não entenderemos a Cristo, não entenderemos a palavra. Porque a fé cristã, ela precisa ser madura. Amém? Precisamos sair do leite racional e comer um alimento sólido. Amém? Jesus não disse seja uma criança, Ele disse aquele que não receber o reino de Deus como uma criança. Jesus está usando essa metáfora para dizer a nós que quando você dá algo para uma criança, quem já deu alguma coisa para uma criança? Ela pergunta o que é. Ela pergunta quem está dando. Ela pergunta quanto custou. Pergunta, irmão. Inocentemente e sempre alegremente ela recebe. Jesus está dizendo: receba. A minha salvação é um presente. Você recebe? Você recebe, irmãos? Você recebe, irmãos? Pela fé você recebe nessa noite. Porque a graça é a mão que dá, e a fé é a mão que recebe. A minha salvação não foi um financiamento. Jesus não foi financiar a nossa salvação na cruz. Porque o que é um financiamento? É quando você quer adquirir um bem, você dá uma entrada maior, sim ou não? E depois de aprovado, vai chegar na sua casa uma mini Bíblia, né? Um carnezinho com o que, irmãos? Com o que, irmãos? Com as parcelas para você pagar. Estão pregando a salvação assim. Jesus morreu na cruz, foi para o Calvário, pagou a entrada maior, porque ele sofreu, morreu, amém? Só que agora você, crente, para completar essa obra, você precisa sofrer nesse mundo, pagando as parcelas até a volta de Jesus. Mentira! Jesus não financiou a nossa salvação. Jesus quitou a nossa salvação. Jesus pagou a nossa salvação. Em Colossenses está escrito que a cédula, a dívida que era contra nós, Jesus pegou ela e cravou na cruz, dizendo: está consumado, está pago, está pago. Quantos podem adorar a Jesus por isso?
Se a salvação é pela graça, então ela é uma boa notícia. E se ela é uma boa notícia, então é o Evangelho de Cristo. Santificação, se não for pela palavra, não é o Evangelho de Cristo. Os homens querem ser projetistas das vidas e das almas, querem fazer o papel de pescar e limpar. Não! Quem pesca somos nós, quem limpa é Jesus, e Ele tem a sua ferramenta para limpar. A palavra, Ele mesmo disse: vós sois limpos pela minha palavra. Palavra, palavra. Não é show, não é coach, não é evento, não é gospel. É palavra, é palavra, 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 palavra. Levante a sua mão e glorifique a Deus. Justificação, se não for pela fé, não é o Evangelho de Cristo. Romanos capítulo 5 está escrito: sendo, pois, justificados pela fé, tendes paz com Deus. Acredito que a doutrina da justificação, ela é uma das mais essenciais para a igreja, porque ela trata diretamente o assunto que nos interessa. É ela quem nos dá a confiança de que não devemos mais nada a Deus. O que Deus tinha para cobrar dos homens no tocante ao pecado, Cristo pagou. A boa notícia é que é pela fé. A má notícia é se fosse pelas obras. Amém? Quando eu digo que sou justificado pela minha justiça, eu não estou pregando o Evangelho, porque o Evangelho me mostra que eu sou justificado pela fé. Fé no que? Ou em quem? Em Cristo e na suficiência da cruz. Quando eu quero me justificar pelas minhas obras, automaticamente eu estou dizendo que a de Cristo na cruz foi insuficiente. É justo alguém cobrar 2 vezes a mesma dívida? É justo, irmãos? É justo, irmãos? A minha dívida, Cristo a pagou. Amém? E como Ele fez isso? Se tornando homem, para justificar o homem. Embora sendo homem e sofrendo as mesmas paixões de um homem, em tudo nunca pecou. Mas na cruz
Cristo se fez pecado. Como? Trazendo sobre ele o peso do pecado de toda a raça humana. Cristo não morreu por poucos. Sai daqui, calvinismo. Cristo morreu por todos. Não há bondade suficiente em Deus em dizer que Ele daria o seu Filho para sofrer uma dor tão cruel para salvar poucos, se Ele tem poder para salvar muitos. O que Adão bagunçou no Éden, Jesus arrumou no Calvário. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Eu preciso colocar a minha fé nisso, de que Cristo foi suficiente, que a cruz foi suficiente, que o sangue de Jesus é suficiente. Cristo morreu pelos todos os crentes, pelo pecado de todos os crentes de todos os tempos. O sangue de Jesus foi suficiente. Jesus se utilizou muito de um termo chamado imputar. Como é o nome do termo? Como é o nome? Jesus dizia diversas vezes: não lhe imputes, não lhe imputes, não lhe imputes. Você sabe, os que trabalham aqui com números contáveis, matemática, sabe que a palavra imputar é um termo bancário. Imputar é um termo bancário. A palavra imputar significa pôr na conta. Quem gosta de receber na conta? Eu gosto. Amém? Vamos lá, imputar. Diga, imputar é pôr na conta. Sabe o que Jesus foi fazer na cruz? Uma transferência. O vermelho da minha conta foi para a conta dele. E o azul da conta dele veio para minha conta. Os meus deméritos Cristo levou, e os méritos de Cristo eu trago sobre mim. A minha culpa, conta de Cristo. A cura de Cristo, conta da igreja. A minha doença, conta de Cristo. A cura de Cristo, conta da igreja. O meu pecado foi para a conta de Cristo. A justiça de Cristo veio para minha conta. A minha maldição foi para a conta de Cristo. E as bênçãos de Cristo veio para a minha conta. Ele nos justificou. Ele levou sobre si dores, maldição, condenação, acusação. Ele levou sobre si.